Marcos capítulo 5, versículo 23. Podemos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ou melhor, vamos para o versículo 22 primeiro. Versículo 22. Marcos capítulo 5, versículo 22 diz assim: Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Senhor Deus e Pai, fale conosco nessa noite, a começar de mim, que é muito precisa da Tua palavra. Que diminua eu e que cresça o Senhor. E que a Tua palavra encontre guarida nos corações de todos aqueles que estão aqui nessa noite. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e colocamos em Tuas mãos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos ministrar uma palavra no coração de vocês com o seguinte tema: vivendo sob os limites da vida. Fala para essa pessoa: vivendo sob os limites da vida. A palavra sob quer dizer que você está por cima, e a palavra sobre quer dizer que você está por baixo. Há uma diferença da palavra sobre, sob ou sobre. Ou que você está na dimensão e no limite que você conduz algumas situações. Então hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, vivendo sobre os limites da vida. A vida tem colocado limites a mim e a você. Limites esses que muitas das vezes nós não conseguimos e não achamos que vamos superá-los. E esses limites todos os dias são impostos, quer seja por nós mesmos, ou quer seja por alguma situação que acontece conosco, ou quer seja pela própria mídia, ou quer seja pelos próprios fatos. Foi dito aqui pela pastora, infelizmente, esses homicídios que aconteceram em Viçosa, aparentemente a nossa mente, o inimigo vem entrar na nossa mente, dizendo que é um limite, e que tudo acabou. Ainda não acabou, porque em Eclesiastes capítulo 9, no versículo 4, diz que se ainda nós estamos entre os vivos, há esperança para mim e para você. Então nós precisamos entender que a vida nos coloca limites. E esses limites, muitas das vezes, nós não conseguimos superá-los. Em Provérbios 23, versículo 7, a primeira parte diz o seguinte: assim como imagina em sua alma, você é. Exatamente como você se olha, exatamente como você se vê, exatamente como você é. Muitas das vezes nós nos limitamos, nós colocamos limites na nossa vida, e nós nos esquecemos da capacidade que nós temos de fazer alguma coisa. Nós esquecemos o que nós podemos fazer. Uma das coisas mais fantásticas que existe no ser humano é a sua mente, é o seu cérebro. Uma das maiores lutas que nós travamos é exatamente na nossa mente. Se nós conseguirmos vencer aquilo que está dentro de nós, aquilo que está fora, nós simplesmente iremos vencer com total tranquilidade. As nossas maiores lutas não estão no lado externo, as nossas maiores lutas estão no lado interno. É exatamente por isso que o inimigo trabalha em aprisionar a nossa mente. Muitas das vezes é por isso que ele trabalha dentro dos limites, e colocando limites e limites na minha vida e na sua vida. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu e você vamos viver sobre os limites que a vida impõe a mim e a você. Amados, uma das coisas também que nós precisamos deixar para as pessoas: Jesus não nos enganou. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que no mundo nós teríamos, ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas ele disse também que assim como ele venceu, nós também venceremos nele. Então nós precisamos entender. Hoje eu tive o desprazer uma vez de chegar dentro de um pronto atendimento na cidade de Caratinga, uma jovem de 23 anos, linda, tentou suicídio. E ainda, graças a Deus, que foi possível neutralizar todo o remédio que ela tomou. Eu cheguei perto dela e perguntei: por que você fez isso? Ela disse simplesmente: porque eu não tenho mais condições de viver. Eu falei: mas por quê? Porque eu terminei o meu namoro e minha vida chegou no limite. Ela só tem 23 anos e cursava o último ano de Direito na faculdade de Caratinga.
uma possibilidade toda, mas ela se limitou. Provérbios 6, o verso 6, o salmista diz o seguinte: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas próprias lágrimas eu alago. Olha a comparação que ele faz. Não é possível eu e você inundarmos o nosso quarto com as nossas lágrimas, mas existem momentos na nossa vida que o nosso melhor amigo é o nosso travesseiro, e ele se expõe dizendo: olha, eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar o meu leito. Ou seja, de dia era coisa maravilhosa, e à noite era grande choro e tristeza. Limite. Ele impôs limite sobre ele. Quando nós olhamos em Lamentações, capítulo 3, no versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se nós perguntarmos para você agora, que você possa trazer à sua memória algum momento bom, você vai ter dificuldade em trazê-lo. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldades, você vai parar e vai ficar pensando: mas por que isso? Porque os bons momentos da sua vida e da minha vida, nós não damos tanto valor quando nós damos tanto valor para as nossas dificuldades, para as nossas adversidades. Às vezes nós vivemos pequenos problemas e nós damos muito valor àqueles pequenos problemas, e às vezes aquilo que nós passamos, aqueles momentos bons, nós não falamos isso. Agora olha o que esse mesmo profeta escreve. No versículo 52 ele diz assim: os meus olhos entristecem a minha alma. Ou seja, ele olhava para ele e colocava limite sobre ele, dizendo: eu nasci para sofrer. Mas se você veio aqui nessa noite pensando que você nasceu para algum tipo dessas coisas, você vai viver sobre os limites que a vida lhe impõe e que você também impõe. E assim, nós encontramos uma passagem muito interessante quando Deus me deu essa mensagem. A Bíblia diz que eis que chega um dos principais da sinagoga, um dos principais, um homem rico, um homem poderoso, um homem cheio de dinheiro, um homem cheio de status. E aquele homem chega, e o nome dele era Jairo, e ele, vendo Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele insistentemente, ou seja, ele não simplesmente chegou e disse Jesus, e Jesus olhou para ele insistiu, e ele insistentemente suplica ao Senhor e fala para ele uma das coisas mais tristes da vida: Senhor, a minha filhinha está à morte. Ela não estava morta, ela está à morte. Então, em qualquer área, mesmo que ela esteja à morte, eu tenho uma notícia boa para te dar. Hoje Jesus vai permitir com que ela morra. Jesus vai permitir com que ela morra. Segura essa palavra para você entender o que eu estou falando para você. Muitas das vezes Jesus permite algumas coisas morrerem na nossa vida. Sabe para quê? Para que o milagre seja maior, para que as coisas sejam melhores. Existem certas coisas na nossa vida que precisam morrer, e ela estava à morte. E aqui nesse pequeno trecho ele nos ensina alguma coisa. Vivendo sobre os limites da vida, a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo para viver sobre o limite da vida, sabe o que é? O problema não o paralisou. Ele estava com a filha à morte. Então essa doença ela é gravíssima, e ele nos ensina aqui a viver sobre os limites da vida. Quantas e quantas vezes você tem alguém enfermo dentro da sua casa, e claro que essa pessoa precisa de carinho, claro que essa pessoa precisa de cuidados, mas muitas das vezes nós deixamos de procurar Jesus, de estar na casa dele, e permitimos com que a enfermidade ou com que qualquer tipo de problema da nossa família nos paralise. Quantas e quantas pessoas têm deixado os caminhos do Senhor por causa de alguns problemas pequenos, problemas insignificantes, problemas ínfimos diante desse Deus tão grande que nós falamos. E aqui a primeira coisa que nós aprendemos com Jairo: ele tinha uma filha que estava à morte, mas o problema não o paralisou. E existem muitos cristãos paralisados, existem muitas pessoas paralisadas, existem muitos jovens paralisados. Amados, nós precisamos acabar com esse estigma na cabeça dos nossos jovens, porque os nossos jovens, ele tem na memória o seguinte: já que eu sou jovem, eu tenho que curtir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que viver minha mocidade.
Porém, nós precisamos entender uma coisa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então você, jovem que está aqui, aproveita a sua juventude, viva a sua juventude, mas não se torne um escravo dela, porque tudo nessa vida passa. E os nossos jovens estão paralisados. Poderiam fazer muitas coisas. Então nós, primeiro ponto que nós aprendemos aqui, para que eu e você vivamos sobre os limites que a vida nos impõe. Não permita com que problema nenhum paralise você. Fala para essa pessoa: não permita que nenhum problema me paralise. Você sabia? Eu tenho certeza que eu sou ser humano como você. Você sabia que quando nós estamos com um grande problema, nós temos vontade de dormir, nós temos sono, o cansaço, ele nos paralisa. O problema pode até nos paralisar por um instante, mas não pode nos paralisar por toda a vida. Para viver sobre os limites que a vida nos impõe, não permita. Ele nos ensina aqui: o problema não paralisou, e ele foi até Jesus, e naquele mesmo instante, quando ele chega perto de Jesus, ele nos ensina outra coisa. Quando ele fala insistentemente, ele suplica. Quando ele chega na sinagoga, ele viu Jesus, logo no versículo diz: e vendo-o, prostra-se aos seus pés. Como viver sobre os limites que a vida nos impõe, mesmo diante da adversidade que você esteja vivendo? Nunca deixe de adorar o Rei dos Reis. Para que você e eu vivamos sobre os limites que a vida nos impõe, adore em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Você sabia que a adoração, amados, nós estamos com uma adoração equivocada no nosso meio cristão. Nós estamos com uma adoração equivocada, meu irmão. Não são poucas as palestras que eu tenho dado para muitos grupos de louvores, para igrejas, para lugares que não são igrejas, para faculdades em Caratinga, para tantos e tantos lugares. Há uma adoração, não é isso que nós estamos vivendo, meu irmão. A adoração, ela mudou. E a adoração, sabe o que é? A adoração é atrair a glória de Deus até onde nós estamos. A adoração não é eu ir até Deus, é nós trazermos a glória dele até nós, para que ela se manifeste, para que o poder se manifeste. Só que nós achamos e queremos adorar a Deus somente quando tudo está bem na nossa vida. E nós não somos provados quando tudo está bem. Nós somos provados quando algumas coisas estão acontecendo ao meu e ao seu redor. Então aqui, ele viu Jesus e se prostra e adora o Senhor. Mesmo tendo uma filha doente, mesmo tendo uma filha pronta para morrer, isso quer dizer que ele vivia sobre os limites da vida. A enfermidade da filha dele não impedia dele adorar o Senhor Jesus. E o seu problema e o meu problema não pode impedir de nós adorarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A adoração muda tudo. A adoração faz coisas maravilhosas. Amados, quando vocês, na casa de vocês leem muito conhecido João capítulo 11, onde tem a história por completa de Marta e Maria, de Lázaro, da sua morte. E ali tem uma coisa interessante: Lázaro morre, eles enviam um recado para Jesus. Jesus vem até Betânia, e Marta toma conhecimento que Jesus estava chegando a Betânia. E quando Jesus estava chegando, Marta chegou perto dele e disse assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E naquele momento Jesus olhou para ela, ficou paralisado, falou mais alguma coisa com ela e também disse para ela algumas palavras. No local que ela encontrou com Jesus, Jesus ficou. No local que ela encontrou, ele ficou. E ela retorna aonde estava Lázaro. Ela retorna na casa dela. E quando ela chega, Marta e Maria estavam lá, chorando e chorando. E quando ela chega, Marta chama Maria e fala: Maria, Jesus está chegando.